perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O tema que eu vou estar falando aqui esta tarde é como alcançar a maturidade espiritual. O nosso dicionário de língua portuguesa, ele define a palavra crescimento, maturidade, como o ato ou efeito de crescer. O verbo crescer significa aumentar em volume, tamanho ou extensão, aumentar em estatura, em comprimento, aumentar em intensidade, poder, impulso, aumentar em duração, aumentar em número ou quantidade, multiplicar, tornar-se mais longo, nascer e desenvolver-se. Então, crescimento espiritual é algo que precisa acontecer na vida cristã. Este crescimento espiritual tem que ser algo natural. E a pergunta aqui nesta tarde é: como alcançar a maturidade espiritual? É em cima desta linha de pensamento que nós estaremos falando aqui nesta tarde. Em primeiro lugar, para nós alcançarmos o crescimento espiritual, nós temos que aumentar o nosso conhecimento de Deus. Nós temos que crescer em conhecimento de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra nos diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18: mas crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça, crescer no conhecimento. O que significa isso, amados? É muito importante que nós cresçamos igualmente nas duas coisas. Nós vemos igrejas onde as pessoas crescem muito no conhecimento. Nós vemos pessoas que elas se preocupam muito em conhecer. Elas estudam muito a palavra, mas elas não crescem na graça. Então a vida espiritual entra em um desequilíbrio. Existem pessoas que já são o contrário, elas estão sempre orando, elas estão sempre buscando, mas elas não se preocupam em estudar a palavra. Crescem muito na graça, mas não crescem no conhecimento, e isso causa um desequilíbrio para o outro lado. Mas o apóstolo Pedro, aqui neste versículo, está nos dizendo que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, ou seja, um crescimento equilibrado, para que nem muito na praia, que nem fala no português bem claro, e nem muito no mal, uma coisa equilibrada. Por que é importante crescer na graça? Porque é importante ter experiência com Deus. É importante você ter uma fé grande, uma confiança grande em Deus. Saber que em todos os momentos da tua vida, Deus está com você, em qualquer situação que você esteja passando, aleluias. Isso é crescer na graça. Isso é você saber que você vai abrir a tua boca em oração, em clamor a Deus, e Deus vai responder a tua oração. É viver milagres de Deus na tua vida. É você colocar a mão na cabeça do enfermo e ele ser curado pelo poder do nome de Jesus. É você expulsar demônios. É você conhecer os mistérios de Deus. Isso é crescer na graça. Mas nós não podemos simplesmente também ficar nisso. Nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Nós temos várias maneiras onde nós podemos adquirir conhecimentos a respeito de Deus. Mas a maneira principal, amados, é através do estudo, do aprofundamento na Bíblia Sagrada. Por que é importante nós crescermos no conhecimento? Porque quem tem uma fé baseada na palavra de Deus não vai se deixar enganar por qualquer vento de doutrina. A Bíblia, ela é também uma arma para nós, uma armadura que nos protege contra os falsos ensinamentos,
contra as heresias, contra as seitas que estão aí, contra os falsos profetas que vêm ensinando coisas que não condiz com a palavra de Deus. E se você não conhecer a palavra de Deus, você diz, esse cara está certo. O que ele está falando é verdade. E o conselho que eu dou para vocês é, vocês devem se aprofundar no conhecimento da Bíblia. Porque até mesmo eu posso falar alguma coisa que não condiz com o que a Bíblia ensina. Existia na época de Paulo os irmãos de uma cidade chamada Bereia. E os irmãos dessa cidade de Bereia, eles eram muito interessantes. Os irmãos estavam pregando lá e eles estavam conferindo tudo na Bíblia. Irmãos, nós temos que ser como esses crentes de Bereia. O irmão está pregando aqui na frente e você vai e confere em casa tudo aquilo que foi falado. Não aceitem simplesmente as coisas que alguém chega e joga para você assim, sem julgar pela palavra de Deus. Mas para que vocês façam isso, vocês têm que ter conhecimento da Bíblia. Então, em primeiro lugar, como alcançar a maturidade espiritual? Conhecendo mais a Deus, crescendo na graça, mas crescendo também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este conhecimento, amados, amadas, é algo que nós temos que desejar. É algo que nós temos que querer, diz a palavra de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, e eu vou ler também o versículo 1. Diz algo muito interessante. Então, a palavra do Senhor diz em 1 Pedro 1 e 2. Eu vou dar mais ênfase ao versículo 2, mas também quero ler o versículo 1. A palavra diz assim, 1 Pedro 2, 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Vou repetir o versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Irmão, claro, que leite é esse? O que é que o irmão está falando aqui nessa tarde? Amados, o leite que eu estou falando é isso aqui. É a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é algo que você tem que querer adquirir para a sua vida. Tem uma reunião onde as pessoas vão estar pregando a palavra ou ensinando a palavra, você tem que querer estar nessa reunião. Tem uma reunião na casa de alguém para estudo da palavra, você tem que querer estar nessa reunião. Tem um culto no dia de sábado, onde vai ser pregada a palavra de Deus, você tem que querer estar nesse culto. Não só no dia de sábado, mas eu disse culto aos domingos, no meio da semana. Então, conhecimento da palavra de Deus é algo que eu e você temos que querer. Quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu aprendo sobre Deus, mais vontade eu tenho de conhecer a Deus. E a maneira que eu encontro para que Deus se revele mais para mim é através da palavra dele. Você quer crescer espiritualmente? Você quer produzir frutos no reino de Deus? Cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Continuar em crescimento. Crescimento na vida do crente, amado, é uma coisa que começa com o novo nascimento. E esse crescimento, ele continua por toda a nossa caminhada cristã. Nós não podemos dizer, eu já sei de tudo, eu não preciso mais aprender nada. Não, amados, esse é o maior erro que nós podemos cometer. Nós temos que ser sempre verdes. Quando eu era professor, eu sempre dizia para os meus alunos, vocês têm que querer aprender sempre. Nós temos que nos mantermos sempre verdes. Quando um fruto, ele deixa de ser verde, ele passa para a próxima fase, ele é maduro. Mas depois da fase de maduro vem a outra fase, que já não é tão boa, apodrece.
Então, para que nós não venhamos a apodrecer, entre aspas, nós temos que nos mantermos sempre verde. Nós temos que ter essa fome de conhecimento de Deus, fome de conhecimento da palavra de Deus, para nós crescermos.